Vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui um exercício, apenas dois, né, na verdade, letra A e letra B, para que a gente possa fixar essa ideia, né, esse conceito aí da disjunção ou e da conjunção e, junto ali com aquela negação também. Vocês vão ver que é realmente tranquilo, só que a gente tem que praticar para poder não ser mais novidade aí na nossa vida, essa tabela verdade. Então tá dizendo o seguinte, bem rápido ali, ó, construir a tabela verdade para as proposições. Eu tenho aqui na letra A proposição P ou não que, enquanto na letra B, né, eu tenho a proposição não P e não que. O que eu tenho que fazer? Construir a tabela verdade. A tabela verdade é a padrão, né? Pelo menos ela vai começar sempre com P e Q. Isso aqui nunca vai mudar. As duas primeiras colunas de qualquer tabela verdade começa com P e Q. E eu já sei que a coluna do P, ela sempre vai ser VV, FF. Tá legal? Isso que eu pedi para que você memorizasse na nossa primeira aula de tabela verdade. E aqui a coluna do Q vai ser o quê? Ó? VF, VF. Nunca vai mudar, beleza? E o que eu quero agora completar? Eu quero completar essa coluna aqui, é a coluna não que. Lembra disso, né? Quando eu tenho um tio aqui na frente da proposição, se torna uma nova proposição que eu leio não que. É justamente a negação da proposição que. Se é a negação, eu vou comparar essas duas aqui, e onde eu ver verdadeiro, eu coloco falso. Onde eu ver falso, eu coloco verdadeiro. Vai ser o contrário. Então, na primeira linha aqui da proposição que é V, né? A não que vai ser F. E é só alterar. Aqui é F, logo aqui vai ser V. Aqui é V, logo aqui vai ser F. E aqui é F, então aqui vai ser V. Tá legal? Então já construí aqui a minha coluna da proposição não que. E agora eu vou fazer essa proposição aqui composta, que ela está me dizendo P ou não que. Pessoal, P ou não que, eu vou comparar aqui, ó, a coluna P com a coluna não que. Tá legal? E na disjunção ou seja, no conectivo ou, só é falso quando as duas forem falsas. Então aqui, ó, primeira é verdadeira, a segunda é falsa, então aqui é verdadeiro, porque eu estou falando de ou, beleza? Então, mais uma vez, a conexão, o conectivo ou, né, a disjunção ou, ela só é falsa quando as duas colunas forem falsas. Então aqui, ó, V, F, então aqui vai dar V. Nota que eu estou comparando a primeira com a terceira, tá? Agora aqui, ó, V e aqui também é V, logo aqui o ou vai continuar sendo V. Agora eu tenho aqui, ó, F e F. Opa, é a única situação que o conectivo ou vai ser falso, é quando as duas forem falsas, tá? E aqui a última, ó, F, porém a segunda é verdadeira, então aqui também é verdadeiro, tá legal? Então lembrando disso daí, ó, a disjunção ou ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Falso aqui e falso aqui. E por que eu estou comparando a coluna P com a coluna não que? Porque a proposição composta é isso, ó, P ou não que. Legal? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Agora aqui embaixo, a letra B, não P e não que. Eu tenho que construir, então, uma tabela verdade com o conectivo, né, com a conjunção e. Vamos lá. Então, o padrão de sempre aí. Primeiro aqui, ó, P e a segunda é Q. A primeira sempre vai ser V, V, F, F, enquanto a segunda vai ser sempre VF, VF. Nada mudou e não vai mudar. Aqui eu quero a não P. Eu estou comparando então com a primeira. Se a primeira é VV, FF, o não P vai ser FF, VV. E agora eu vou para o não que, vou comparar com essa segunda aqui. Se a primeira é V, aqui é F. Se a segunda é F, aqui é V. Se a terceira é V, aqui é F. E se a quarta, né, é F, aqui vai ser V. E agora a minha proposição composta, olha aqui, ó, não P e não que. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que lembrar, né? Eu tenho que lembrar que o meu conectivo, a minha conjunção e, ela só é verdadeira quando as duas forem verdadeiras, quando as duas colunas forem verdadeiras. E quais as colunas que eu estou comparando? A coluna não P com a coluna não que. Se eu estou usando aqui o meu conectivo e, eu só vou botar verdadeiro aqui quando as duas forem verdadeiras. E as duas são verdadeiras só aqui no final, ó, V e V. Então aqui também é V. O restante vai ficar sendo F, F e F.
Tranquilo, galera? Então isso daí é mais ou menos para fixar a nossa ideia das aulas passadas, né? Claro que não acabou ainda faltam algumas aulinhas aí. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam dando mais significado à tabela verdade, que você já vai ver que vai ajudar pra caramba nas provas de raciocínio lógico, principalmente. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.